Olá, meus irmãos, a paz do Pai do céu e do Messias, a saber, o primeiro filho da criação, que está no reino do céu à direita do Pai Todo-Poderoso. A paz esteja com cada um de vocês, cada um que estiver assistindo esse vídeo, aqueles que estiverem ouvindo ou assistindo. A paz esteja com cada um de vocês, irmãos. Todos vocês que acolhem o amor do Pai, o amor do Messias, para serem salvos. A paz. Irmãos, hoje eu vou começar o vídeo com uma publicação que eu compartilhei da página Separando o Joio do Trigo, do Facebook, tá? Então, um pedacinho do pão da página Separando o Joio do Trigo, eu compartilhei. Apocalipse 18, verso 4. Então ouvi outra voz no céu que dizia: saiam da Babilônia, povo meu. Entre aspas, todas as religiões, sem exceção, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então aqui o nosso irmão, da página Separando o Joio do Trigo, ele deixou esse comentário, né? Que a Babilônia são todas as religiões, sem exceção. E de fato. Então, uma voz lá do céu, tá? Nosso Pai dizendo: saiam dela, povo meu. Saiam das religiões, saiam da Babilônia, para não serem participantes dos seus pecados e para não participar, né? Para que as pragas que vão cair sobre as religiões, sobre a Babilônia, não os atinjam. Porque da Babilônia encontrou-se o sangue dos profetas, o sangue do Messias, o sangue dos apóstolos, o sangue de todos os sangue derramado nesse mundo, guerras, destruição. Sabemos que a maioria das guerras no mundo são por causa de religião, e essas religiões carregam o sangue dos inocentes que foram mortos sobre a terra. Então o nosso Pai lá de cima está dizendo para o seu povo sair da Babilônia, das religiões, todas as religiões, sem exceção. Meus irmãos, vou continuar aqui o vídeo dizendo, em João capítulo 19, versos 6 e 7. Notem, irmãos, essa passagem é importante. Quando os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o, disse-lhes Pilatos: tomai vós outros e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Notem, meus irmãos, aqui é o Messias, momentos antes do Messias ser assassinado. Tem uma passagem muito importante. Quando os principais dos líderes religiosos do judaísmo entregaram o Messias à morte, não se esqueça, eles seguiam Moisés, a lei de Moisés. Eles não seguiam o Messias. Até hoje eles não seguem o Messias, não seguem. Eles seguem a lei de Moisés, que é o próprio diabo. Então, quando eles não podiam, naquele momento, Roma tinha tomado Israel. Jerusalém já era de Israel. Até sair o acordo que Israel fez a cidade para ele, que tem 70, alguns anos aí, dezenas de anos para cá, que Jerusalém passou a ser do diabo, tá? Ele botou o nome da cidade, eles fizeram um acordo, os anjos caídos fizeram um acordo, e o diabo pôde ficar com a terrinha dele lá, de Israel. Mas a besta, na época do Império Romano, ficou com toda a parte da Europa, comanda também aqui a América do Norte, a América do Sul. Só que nos últimos dias
a filha evangélica maçônica gospel Ismael tem tomado o território de Azazel, tanto na América do Sul e na América do Norte. Então, meus irmãos, não se esqueçam que o Messias morreu. Quem mandou matar o Messias foi Moisés, foi o diabo. E os líderes religiosos entregaram o Messias à morte para cumprir a lei de Moisés, que Moisés disse: quando o Messias vier aqui, ele disse que é filho do Altíssimo, é para matar ele. Ele deixou uma lei. Apareceu Moisés, o diabo, no deserto, enquanto o Messias estava jejuando por 40 dias. O Messias foi transportado em espírito ao deserto e ficou jejuando por 40 dias. O diabo tentou ele o tempo todo ali. Queria que o Messias adorasse o diabo, o Moisés. Moisés queria dar os reinos desse mundo para o Messias, só que o Messias não caiu em nenhuma tentação. Olha que absurdo. Mais na frente o Messias fala assim: que pai, você pedindo pão vos dará uma pedra, ou pedindo peixe vos dará uma serpente? Se vocês, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Notem, meus irmãos, no deserto o diabo ofereceu pedras para o Messias comer. Falou: transforma essas pedras em pão, tu é filho do Altíssimo. E o Messias falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Pai. E depois, meus irmãos, quando o Messias terminou de dar o testemunho dele, de 3 anos e meio, mais ou menos, por aí, uns 3 anos e meio, que o Messias ele anunciou, se uniu aos apóstolos e anunciou as boas novas a todos os povos, nações e línguas. Quando o Messias terminou, quando estava ali, o Messias estava se transfigurou, tá? Na glória dele, diante, o nosso Pai permitiu que o Messias se transfigurasse em espírito e mostrou para, se não me falha, que acho que é João e Pedro que estavam juntos, e apareceram Moisés, o diabo, e Elias, o falso profeta, falando que o Messias iria morrer em Jerusalém, que é a terra do diabo, mas que não era do diabo, era do Império Romano. Tanto é que para o diabo matar o Messias, ele teve que pedir permissão ao Império Romano, tá? Aí eles mataram o Messias. E aí você já sabe, né, como é que foi. O Messias teve que carregar lá a cruz dele, o madeiro, levou chicotadas, colocaram uma coroa de espinho nele, uma veste de púrpura. Depois, quando o Messias estava quase morrendo, veio o soldado romano e perfurou o Messias com uma lança, tá? A mesma que até hoje o Império Romano carrega ela, que hoje o Império Romano é a religião romana, o catolicismo, e a autoridade máxima do Império Romano carrega a lança que feriu o Messias, tá? Até os dias de hoje. E você já sabe como é que foi. Messias veio aqui ao mundo, falou a verdade. Então, o diabo disse que o mundo é dele e ele teria que pagar um preço pela verdade que foi anunciado. E o preço seria a vida do Messias. E o Messias, ele mesmo entregou a carne e o sangue dele, tá? Para a salvação de muitos povos, nações e línguas, em todos os lugares do mundo. E tanto é que com o sangue dele, ele comprou os 144 mil selados que estão falando a verdade nos últimos dias. Tá? Não se esqueça, nos últimos dias o Pai... primeiro o Pai... No princípio, o Pai enviou os anciões, os profetas. O primeiro deles foi Adão. Depois de Adão até João Batista foram 24 anciões. Embora não são todas as escrituras que a gente consegue achar deles, mas foram 24 anciões ao todo. Depois o nosso Pai enviou o pastor. Foram 24 profetas, um pastor.
Aí, o que o diabo fez? Matou o Messias, tá? E que não se esqueça, o diabo caiu do céu aqui para baixo, aqui para a terra, tá? Com muita ira, com muita ira. E um dos objetivos do diabo sempre foi matar o Messias. Então ele cumpriu. Quando o Messias veio aqui falar a verdade do Pai, para salvar nós, a todos nós, irmãos, o Messias, ele não amou a própria vida e sim a entregou por amor a nós mesmos, aos seus irmãos, à família, tá? Então o Messias foi assassinado. Os apóstolos também, muitos morreram. E por último, não se esqueça, o Messias e mais dois testemunhos, são 3 anjos. E os anjos caídos, o dragão, Moisés, a besta, Enoque, Azazel, e Elias, o falso profeta Ismael, eles falaram: vocês vêm aqui falar a verdade pro povo, mas a gente vai matar vocês. E eles falaram, e tanto é que está escrito mesmo em Apocalipse que eles não amaram a própria vida, tá? Mesmo diante da morte, eles a entregaram. Por isso que o Messias, ele comprou povos, todos os povos, nações e línguas, tá? E por último, a besta vai matar as 2 testemunhas, tá? Primeiro, a besta, vamos dizer assim, já matou o Messias. O diabo matou o Messias. Agora falta as 2 testemunhas, que lá no reino do céu, o Messias, as 2 testemunhas lançaram o diabo aqui, expulsaram eles do céu aqui para a terra, tá? Dragão, a besta, o falso profeta e 500 milhões de anjos. Então, o Messias pegou o diabo e lançou aqui. Então o diabo já cumpriu a vingança contra o Messias. As 2 testemunhas, cada um pegou um, a besta e o falso profeta, lançaram aqui na terra também. Então, falta a besta e o falso profeta, ou melhor, quem manda no mundo hoje, embora o falso profeta aí tenha falado que ele manda também, mas nos últimos dias essas coisas mudam, né? Então a besta, falta matar as 2 testemunhas. Resumindo, eu fiz um comentário aqui, meus irmãos, dessa passagem de João 19, versos 6 e 7. Analise, irmãos, que foram os líderes religiosos que entregaram o Messias à morte. Para os religiosos cumprir a lei de morte do pai deles, que é o diabo, que nas religiões é conhecido como Moisés e suas centenas de leis. Nos dias de hoje, os mesmos líderes religiosos estão nas igrejas de pedras, assentados na cadeira de Moisés, nos púlpitos, enganando muitos com preceitos religiosos dos falsos profetas, que assim como Satanás e seus anjos se transfiguram em ministros de justiça para poder enganar. Então, assim como Satanás e seus anjos se transfiguram em anjos de luz, né, meus irmãos? Os seus ministros também se transfiguram em ministros de justiça para poder enganar. Aí vocês veem aquele pastor arrumado, né, com as melhores roupas e tudo, lá no púlpito. Na verdade, ele está exercendo uma autoridade que Moisés deu para ele. Ele está sentado na cadeira de Moisés, que é aquela cadeirinha em cima do púlpito, superior às demais cadeiras dos outros membros, é como se ele estivesse se assentando na cadeira de Moisés. Então, meus irmãos, porque quem começou com isso foi o diabo, foi Moisés. Aí ele construiu as igrejas dele, depois que ele passou, que Moisés, o diabo, passou o poder para a besta Enoque, Jesus Cristo, que Jesus Cristo fez o Império Romano, fez o Império Católico, aí sim, a besta começou a fazer o que o marido dela fazia, que é Moisés, o diabo, os templos de pedra. Aí eles escolheram mais um anjo, que é Ismael, adotaram como filhos, e eles
e para poder levar, difundir um engano sobre a terra, para que as pessoas não se salvem e sustentem as obras deles, e sustentem eles. Então, aí o falso profeta fez o sistema evangélico maçônico gospel. Então, meus irmãos, para você que está chegando aí assistindo esse vídeo ou assistindo esse vídeo, conheça a verdade. Se você segue alguma religião, conheça a verdade que não contam para vocês nas igrejas de pedra, tá? A palavra genuína não conta. Então, meus irmãos, vamos para Apocalipse novamente. Comecei com Apocalipse hoje e foi na passagem de João, quando mais ou menos para os irmãos entenderem como o Messias morreu. Porque o Messias morreu, muita gente fica achando, Messias, o nosso Pai gosta de sacrifício, porque o Messias veio aqui se sacrificar. Deus, o Pai deu o Filho dele para sacrifício. Não, meus irmãos, o Pai não deu o Filho dele para sacrifício. O Pai enviou o Filho dele para falar a verdade. Só que o diabo, inimigo do Messias, disse: o mundo é meu, você fala a verdade, só que eu vou te matar. Que era a ira do diabo contra o Messias. E isso vai até o final dos dias aqui nesse mundo e depois no julgamento, que o diabo vai ser o acusador. Então ali vai ser novamente o Messias contra o diabo, tá? Até que o diabo depois vai ser lançado no inferno, onde já estarão a besta e o falso profeta e todos os anjos que caíram. E depois também todos aqueles que não forem contados escrito no livro da vida do Messias também vão para o inferno. Ou seja, cegos religiosos também vão para o inferno. Então, meus irmãos, os líderes religiosos são nicolaítas, parte 1. Então, eu deixei essa passagem aqui, Apocalipse 2, verso 2 e 3. Tá? Então, o nosso Messias falando para as pessoas, né? Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se declaram apóstolos, mas não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Notem, meus irmãos, aqui o Messias está falando dos que a si mesmo se declaram apóstolos. Depois que os apóstolos se espalharam para anunciar as boas novas, normalmente o Messias sempre enviava de 2 em 2. O Messias, ele deu exemplo. Por que ele enviou as 2 testemunhas por último, que irão profetizar durante 1260 dias? Ele deu um exemplo com os discípulos. Ele enviou de 2 em 2, ide, 2 em 2. Não pegue para si nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem alforje, nem nada pelo caminho. Ao contrário, reparta com o que não tem. Se você tiver 2 túnicas, 2 roupas, dá um para quem não tem, tá? Reparta teu pão com o faminto e anunciai as boas novas do reino. Anunciai, está próximo o reino dos céus. E por último, o Messias também vai enviar até os profetas, que o último profeta foi João Batista. Dali em diante, o Messias, quando ele escolheu os 12 apóstolos, quando o Messias ele pega os 12 apóstolos, ele envia de 2 em 2, tá? Para dar um exemplo, que nos últimos dias ele iria enviar 2 também, que são as 2 testemunhas,
as 2 oliveiras. Então, meus irmãos, notem. Eu deixei um comentário, tá? Para dar o sentido dessa passagem na Escritura. Todos os líderes religiosos, sem exceção, são nicolaítas. Nicolaítas são aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, se declaram pastores, se declaram bispos, se declaram padres, se declaram sacerdotes. Todos os pastores, sem exceção, são nicolaítas. Estão aí para explorar vocês que frequentam suas igrejas ou denominações religiosas. Então, todos os líderes religiosos são nicolaítas. Tá? Que naquela época o Messias tinha enviado os apóstolos. Só que os porcos, os bodes, estavam vendo que multidões estavam seguindo os apóstolos do Messias. Aí que eles fizeram? Os porcos e os bodes começaram a si mesmo se declararem, os cães gulosos começaram a si mesmo se declararem apóstolos do Messias, para poder explorar os irmãos, fazerem fortuna com os irmãos, fazerem a casa do Pai comércio. Aí, o nosso Pai, nosso Messias, ele fala, deixei outra passagem aqui de Apocalipse. Os líderes religiosos são nicolaítas, parte 2. Apocalipse 2, verso 6. O Messias falando, tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, nosso Messias falou, para todos, né? Todos vocês, irmãos, que estão ouvindo. Vocês que odeiam as obras dos nicolaítas, têm fome e sede de justiça, porque sabe que eles exploram o povo, ficam milionários à custa da exploração, da enganação do povo. E o nosso Messias fala, vocês, irmãos, que odeiam as obras dos nicolaítas, os templos de pedra, suas religiões, as obras deles, o Messias está falando. O Messias está falando conosco que ele também odeia. Então tenha a teu favor isso, meus irmãos. Então não se intimide, tá? O reino do céu não entra covarde. Não entra covarde. Você sabe que eles são nicolaítas. Você está sendo cúmplice das obras deles, indo aos templos, tá? Sustentando as obras deles. Não herdará o reino dos céus. Então deixei dar o sentido desse verso que está no Apocalipse. Deixei esse comentário. Nesta passagem de Apocalipse, o Messias está dizendo que também odeia as obras dos nicolaítas. As obras dos nicolaítas são templos de pedras, altares, campanhas, votos, holocaustos, sacrifícios, dízimos, objetos ungidos, meia ungida, rosa ungida, tijolinho ungido, ofertas, despachos, feitiçarias, idolatrias. Todas as práticas religiosas dos nicolaítas, líderes religiosos, que induzem o povo a errar para sustentar suas obras. O Messias odeia. Vocês odeiam essas obras. Tá, meus irmãos? As pessoas vão nas igrejas evangélicas, aí sai de lá com uma vassoura ungida, com tijolinho ungido, rosa ungida, lencinho ungido, o lencinho que o pastor enxugou o suor, aí dá pro povo para ele dar a oferta de milhares para sacrificar. É absurdo, meu. É absurdo. Aí aquele Valdomiro Santiago, por exemplo, que ele fala, ele a si mesmo se declara apóstolo. Aí aparece na televisão, tá? Chorando, falando que precisa de uma oferta de não sei quantas pessoas para faturar não sei quantos milhões.
É absurdo, meus irmãos. É absurdo. E o povo gosta de ser enganado por esses mercenários. Aí tu vê esse Valdomiro Santiago, mansões, um monte de lugares aí no Brasil, não sei quantas mil cabeças de gado, e fica aparecendo na televisão chorando, falando que precisa de oferta do povo. Meus irmãos, acordem, não seja enganado por eles. Aí eles ficam vendendo tijolinho ungido pela televisão, chaveirinho ungido, meias ungida. É absurdo, ele faz o povo de comércio, assim, ó. Eles fazem o povo de comércio. Por isso que o Messias veio e falou, saiu derrubando a mesa dos cambistas, dos que vendiam pombas, dos que vendiam animais. Entrou lá no templo, quebrou tudo lá, falou: pare de transformar a casa do meu pai em comércio. Os líderes religiosos, os cães, os bodes perguntaram: que sinal nos mostra para provar que tem o direito de agir assim? O Messias falou: destrua este templo, que em 3 dias eu reedificarei. Aí os cães, os líderes religiosos, os nicolaítas falaram: a construção desse templo demorou dezenas de anos. Como você me diz que em 3 dias você vai reedificar? Mas o que o Messias estava falando era o templo, o corpo dele, meus irmãos. O templo nunca foi templo de pedra. Nosso Pai não tem aquilo como templo. O templo sempre foi a gente. Os líderes religiosos querem fazer comércio de vocês. Querem pegar vocês e falar: vocês não são templo. O templo é o templo de pedra aqui. Então vocês têm que sustentar esse templo. Tem que sustentar os líderes. Então sai desse engano, meus irmãos. Não sejam mais enganados por esse sistema religioso maldito que esses filhos do inferno fizeram para poder enganar os irmãos. Sai dela, povo meu, das religiões, todas, sem exceção. Meus irmãos, uma passagem aqui eu quero ler com os irmãos, que é do nosso irmão profeta Daniel, que está... Eu fiz essa passagem, foi em 3, é a continuação uma da outra. Deixa eu dar uma olhada aqui, calma aí. Um momento aqui que eu penso que foi em 3 partes. Isso. Mas é uma parte diferente da outra. Então vamos lá. Um momento, meus irmãos. A primeira parte é a continuação uma da outra. O que eu fiz? Eu peguei a passagem que está em Daniel capítulo 2 e fiz um comentário dessa passagem, que é Daniel 2, verso 13 ao 16, que é a parte 1. Aí a continuação, 17 ao 22, que é a parte 2, eu fiz outro comentário dessa passagem, que é a mesma passagem, meus irmãos, é a mesma coisa. Então, um momento aqui. E a outra passagem, vocês vão poder estar vendo a continuação, que é... Ah, não, essa passagem aqui já é outra. Tá. Então é parte 1 e 2 mesmo, meus irmãos. Eu pensei que eu tinha feito em 3 partes aqui, mas não é. Então O Pai do Céu livra Daniel da morte, parte 1. E o Pai do Céu livra Daniel, nosso irmão profeta Daniel, da morte, parte 2. Então são parte 1 e parte 2, tá? Eu vou começar a ler então com os irmãos, se vocês quiserem acompanhar no vídeo,
Daniel 2, versos 13 ao 16. Saiu o decreto e que todos os sábios deviam ser mortos. E procuraram Daniel e seus amigos para que fossem mortos. Imediatamente Daniel retomou com conselho e discrição. E Arioque, capitão da guarda do rei, que havia saído para matar os sábios da Babilônia, ele respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o decreto do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Então Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, que ele daria ao rei a interpretação. Então, meus irmãos, saiu um decreto do rei Nabucodonosor, tá? Rei da Babilônia, que os sábios da Babilônia deveriam ser mortos. Então Daniel foi atrás de Arioque, que era o capitão da guarda do rei, que havia saído para matar os sábios da Babilônia. Então Daniel entrou na presença do rei Nabucodonosor e falou, pediu tempo a ele para que ele desse a entender a interpretação do sonho que Nabucodonosor havia tido, que ele queria matar os sábios todos. Então, meus irmãos, eu deixei um comentário dessa passagem. O rei Nabucodonosor da Babilônia ordenou que seu sonho fosse interpretado pelos magos, astrólogos e encantadores dos caldeus. No entanto, nenhum deles soube dizer o que o rei Nabucodonosor havia sonhado. Então o rei Nabucodonosor ordenou que assassinassem todos os sábios. Então Daniel impediu que matassem os sábios e pediu tempo ao rei Nabucodonosor para interpretar o sonho dele. Então a parte 2 dessa passagem, meus irmãos, com o título Pai do Céu livra Daniel da morte, parte 2, Daniel 2, verso 17 ao 22, a continuação. Então Daniel foi para casa e confirmou o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Pai do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Pai do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome do Altíssimo, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento para os entendidos. Ele revela o profundo e o secreto das coisas. Conhece o que está em trevas e a luz mora com ele. Então, meus irmãos, Daniel chamou aqueles que andavam com ele, Ananias, Misael e Azarias. E eles, meus irmãos, Daniel falou, orem ao Pai do céu, tá? Vão à casa de vocês, vamos orar, cada um em secreto, vamos orar ao Pai do céu. Clamou. E pediram ao Pai do céu, porque o rei Nabucodonosor estava louco, ele queria matar geral, queria matar os sábios todos. Então nosso pai, ele revelou esse mistério a Daniel e impediu que Daniel fosse assassinado com sábios, com astrólogos, aqueles adivinhos da Babilônia lá. E eu deixei o comentário dessa passagem, o Pai do céu livra Daniel da morte, parte 2. Então o comentário dá o sentido dessa passagem na Escritura. E eu estou repartindo aqui com os irmãos o entendimento. Daniel e seus amigos pediram ao Pai do céu para revelar a eles o que ele, Nabucodonosor, havia sonhado, pois assim os livraria não somente eles, como também os caldeus da morte. Numa visão da noite, o Altíssimo, Todo-Poderoso, revelou a Daniel o mistério do sonho do rei de Nabucodonosor. Então Daniel bendisse, honrou e louvou o Pai do céu.
pois é o Altíssimo que muda as estações do tempo, estabelece reis e remove reis. Estabelece reis e remove os reis da terra. Ele dá sabedoria aos entendidos. O Pai do céu é luz inacessível. Então essa passagem é importante também, que é a partir dali também eles tiveram que respeitar a Daniel, porque Daniel, filho do Altíssimo, humilhou o nosso Pai, o nosso Messias, filhos do Altíssimo, e eles não puderam encostar, fazer nenhum mal a ele, porque ele tinha que fazer o que ele veio fazer na terra. Não se esqueça, Daniel, meus irmãos, é um dos 24 anciões que está no reino dos céus. E quando o Messias ressuscitou os 24 anciões também. Um deles é Daniel, tá? Que está no reino dos céus. E ele já existia antes de vir aqui. Ele já existia. O que o nosso Pai fez foi ele nascer aqui na terra, se unir à mulher do Messias, em carne e sangue, nasceu como todos nós, tá? E à frente, à medida que ele foi crescendo, nascendo, vivendo, o Pai foi revelando em espírito e entendimento o que ele tinha que falar para os povos, nações e línguas, para que chegasse até hoje, meus irmãos. E as profecias que os profetas 24 anciões falaram, elas são para se cumprir agora, nos dias de agora também. São para se cumprir nos dias de hoje. Então, são profecias daquela época, que o nosso Pai revelava os mistérios em entendimento, em espírito, naquela época, e para os dias também futuros, até a consumação dos séculos, tá? Até o fim deste mundo, tá? O mundo não vai acabar, mas vai chegar ao fim, porque daqui a algum tempo, o Messias vai vir, tá? E reinará sobre a terra eternamente. O mundo ainda é no maligno. É no maligno. O maligno deu para a besta, é da besta. E tanto é que nos últimos dias ele vai vir como oitavo rei. A besta vai vir como oitavo rei para a grande tribulação. Tá? E depois ali é o último. Que aí é o momento que vem o Messias. O Messias vai reinar eternamente. Tanto é, vocês leem Apocalipse, vocês vão ver que vai haver uma nova terra. Por que essa vai chegar ao fim? A Babilônia vai cair, meus irmãos. Todos esses templos de pedra, igrejas, tudo, não ficará pedra sobre pedra. Vai ser tudo destruído. O Pai e o Messias não fizeram nada ainda, não fizeram a justiça ainda, porque o Pai te entrega o mundo ao maligno por 7.000 anos, por 7 dias aqui nessa terra. Mas que depois dessa uma semana, o mundo voltaria para ser do Messias, entendeu? E os reis desse mundo aqui vão se lamentar, porque o Messias já está vindo para buscar a noiva dele. E a mulher dele vai viver com o Messias para todo sempre, toda a eternidade. E quando o Messias vir para assumir o seu reinado aqui nessa terra, o reino dele será eterno. Então, meus irmãos, eu deixei aqui, tem uma parte aqui de Daniel 3, que eu coloquei em algumas partes também. É essa daqui que foi parte 1, parte 2 e parte 3. Então a parte 1, que é Daniel. A parte 1 é o seguinte: o Messias Emanuel livra os servos do Altíssimo, amigos de Daniel, da fornalha de fogo ardente das mãos do rei Nabucodonosor. Parte 1.
Então vocês vão poder estar acompanhando Daniel 3, versos 14 ao 18. A continuação, que eu faço o comentário aqui, e a continuação está em 19 e 23, que é a parte 2. E depois 24 e 27. 24 ao 27. É tudo uma passagem da Escritura só. Tá, meus irmãos? Então é o seguinte. Vocês vão poder estar analisando aí. Daniel 3, 14 ao 18. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se esqueça, meus irmãos. Sadraque, Mesaque e Abednego é aqueles três que andavam com Daniel. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha mudado os nomes deles para Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí falou Nabucodonosor, e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, estás pronto para vos prostrar e adorar a estátua que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei Nabucodonosor: quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Pai a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, meus irmãos, eu vou dar continuidade que está... Vocês veem, aqui foi do verso 14 ao 18 e agora do 19 ao 23. Então falou Nabucodonosor. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e a expressão do seu rosto mudou contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o de costume. Ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, suas túnicas e seus turbantes e suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha de fogo acesa. Porque a ordem do rei era urgente, e a fornalha estava excessivamente quente. As chamas do fogo mataram aqueles homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então Nabucodonosor se encheu de ira, porque Daniel e aqueles que andavam com ele eram servos do Pai Altíssimo. E eles não quiseram adorar. Eles não quiseram se ajoelhar diante da imagem de Nabucodonosor havia mandado todos se ajoelhar. Então, cheio de ira, Nabucodonosor lançou-os na fornalha de fogo ardente e aqueceu a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais do que o de costume. Tanto é que os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram lá dentro, pelas chamas. Então a parte 3 que eu deixei para os irmãos é: o Messias Emanuel livra os servos do Altíssimo, amigos de Daniel, da fornalha de fogo ardente das mãos do rei Nabucodonosor. Daniel 24 ao 27, a continuação é: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus companheiros, aos seus conselheiros:
não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Eles responderam ao rei: certamente, ó rei. Ele disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, andando dentro do fogo, e não há lesão neles, e a aparência do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor perto da abertura da fornalha de fogo ardente e falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saia e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sapratais, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem os cabelos de sua cabeça tinham sido queimados, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Notem, meus irmãos, que é o momento que o Messias ele livra Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do nosso Pai. O Messias ele livrou eles da fornalha de fogo ardente. Então, profeticamente falando, vocês leiam Apocalipse, vocês vão ver, Apocalipse 1. Por que que os pés do Messias é como um latão reluzente, ou bronze polido, ou ouro refinado no fogo, na fornalha, como tendo sido latão reluzente refinado numa certa fornalha, ou bronze polido, que também foi refinado numa certa fornalha, ou ouro refinado numa certa fornalha. É exatamente isso, meus irmãos, para vocês encaixarem essa passagem que o Messias livra os servos do nosso Pai da fornalha de fogo de que Nabucodonosor, que no Apocalipse era a besta que estava usando o corpo do rei Nabucodonosor naquela ocasião, e o Messias e o nosso Salvador, o Messias, ele livra. Por isso, profeticamente falando, vocês veem o primeiro capítulo de Apocalipse, tá? O Messias com um cinto de ouro no peito, tá? E vocês veem todas aquelas características. Uma delas é os seus pés, como latão reluzente que fora refinado numa certa fornalha. Está falando exatamente do Messias, o Filho do Homem. Porque, meus irmãos, o Apocalipse é um complemento de Daniel. E Daniel é um complemento do Apocalipse. Tanto é que o Messias, nosso Salvador, ele manifesta, ou melhor, o Messias nosso Salvador, ele nos mostrou a glória dele nos tempos de Daniel e também nos mostrou a glória dele nos tempos do discípulo João e nos deu a visão para os últimos dias, que é as visões proféticas que estão em Daniel e que é as visões proféticas que estão no Apocalipse, que hoje o Apocalipse é o livro mais importante de todos, meus irmãos. E falando em Apocalipse, eu vou deixar essa passagem aqui de Apocalipse 12, versos 7 ao 12, para o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, meus irmãos. Grande abraço a todos vocês que acompanham. Não se esqueçam, curtam, compartilhem, repartam com seus vizinhos, com seus parentes. Anuncie, meus irmãos. Anuncie as boas novas do reino, como está escrito em Isaías. São felizes, são bem-aventurados, são os pés daqueles que anunciam as boas novas do reino, que dizem para Sião, para o povo do Altíssimo: o teu Pai do céu reina. Então, um grande abraço a todos vocês, meus irmãos. Até o próximo vídeo.